Emenda Constitucional 103 de 2019, benefícios previdenciários e análise de casos concretos. Esse tema vem realmente tirando o sono de muitos advogados previdenciaristas pelo país. E é justamente por isso que hoje eu recebo aqui o professor Malcolm, que é servidor federal, bacharel em Direito, especialista no campo previdenciário. Mas muito mais que isso, é autor de vários livros no campo previdenciário e leciona em cursos de pós-graduações e treinamentos online, como o nosso aqui no IAPA e outros pelo país. Eu recebo hoje o professor Malcolm. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no estúdio do IAPA. Professor Malcolm, que cedeu aí realmente o seu tempo para estar conosco aqui, gravando um conteúdo fantástico, um conteúdo extraordinário para a classe jurídica, para os advogados e com foco, com o tema no campo previdenciário. Professor, para esse nosso bate-papo de hoje aqui dentro do IAPA, o nosso objetivo é entender um pouco mais o que o professor veio realmente gravar, os conteúdos, principalmente essa análise aí, essa perspectiva diferente dentro desse curso, dentro desse treinamento sobre reforma da Previdência. O nosso primeiro ponto, eu queria entender ou saber um pouco mais o que muda no campo dos benefícios por incapacidade a partir da Emenda Constitucional 103. Bom, perfeito. Inicialmente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, esse projeto que já é sinônimo de sucesso, né? E quanto à questão, inicialmente, inclusive, nós começamos o curso tratando sobre os benefícios por incapacidade, que de longa data ele tem sido objeto especialmente do governo, porque na visão da Previdência é algo que tem trazido prejuízo, embora eu pense que não se deva trabalhar sob essa ótica, mas infelizmente o governo de longa data vem promovendo essas chamadas, por exemplo, operações pente fino, que tem se voltado especialmente para o auxílio-doença, que não por coincidência responde por aproximadamente 60% dos benefícios requeridos. Então, por isso essa preocupação toda com o auxílio-doença, com a aposentadoria por invalidez também foi objeto de várias cessações. E o auxílio-acidente, tá? dentro da reforma, né, nós tivemos praticamente alterada a aposentadoria por invalidez, tá? Não se tratou especificamente do auxílio-doença, mas também teve uma ofensa reflexa, ao tempo em que o período básico de cálculo, que a princípio alcançou a aposentadoria por invalidez, também se comunicou ao auxílio-doença, assim como ao auxílio-acidente. Inclusive o governo, atento a, digamos, a uma certa omissão no texto da reforma, tratou de logo depois da aprovação, mas antes da publicação, da promulgação da emenda, editou a medida provisória 905, que já alterou alguns pontos do auxílio-doença também, assim como o próprio auxílio-acidente, que teve uma nova sistemática de cálculo, né? Então, tivemos algumas alterações, a aposentadoria por invalidez, e eu acredito que juntamente com a pensão por morte, inclusive, foram os benefícios mais prejudicados aí, que tiveram mais alterações, tá? Inclusive porque a aposentadoria por invalidez também é base do cálculo da pensão por morte. Então, são várias alterações advindas a despeito de apenas ter focado no primeiro momento na aposentadoria por invalidez. E é um campo de atuação gigantesco, porque inclusive também desses benefícios, especialmente a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, podem advir outras situações de atuação da advocacia previdenciária que as pessoas não se atentaram ainda, que, por exemplo, a questão dos benefícios voltados às pessoas com deficiência, né? Então, é um nicho que há aí considerável e que, infelizmente, é um preço alto, né, de pessoas tendo benefícios cessados, mas que surgirão outras oportunidades para atuação. Legal, professor. Dentro dos benefícios ainda, até que o professor acabou de retratar do portador de deficiência ou do deficiente, uma das dificuldades, acho que para todo o corpo jurídico, para os advogados, previdenciaristas ou aqueles que se iniciam na área previdenciária, sempre foi a relação da prova, né? Sim. Seja no campo administrativo ou na via judicial. Qual que, na tua visão, seria o caminho mais não diria mais simples, mas mais adequado, mais assertivo, mais correto para a produção de provas? Bom, antes de mais nada é necessário, que eu tenho verificado essa dificuldade ao longo dos últimos anos aí, as pessoas sequer conhecem, eles confundem muito com o benefício assistencial da pessoa com deficiência, só que na verdade são benefícios previdenciários. E não se cogita, também outra confusão muito comum, a deficiência com incapacidade. Nós estamos falando não de pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, mas de pessoas que apresentam barreiras no sentido de não se igualarem quanto aos demais, mas de outra banda que conseguem trabalhar regularmente. Então a necessidade, a lei exige, na INSS funciona dessa maneira inclusive, eles têm que apontar de alguma maneira o início da deficiência, o que é bem complicado. Você imaginar alguém que 10, 15 anos atrás, por exemplo, sofreu um acidente, como é que você vai apontar o dia exato? Então entra a perspicácia do advogado em buscar, inclusive, porque não há vedação nesse sentido, provas testemunhais. Então a ideia é buscar provas, se a pessoa teve internado alguma vez, alguma época, buscar prontuários, apontar essa questão da deficiência, das barreiras que essa pessoa passou a enfrentar,
porque inclusive o conceito de deficiência de longa data mudou, né? Já não se resume em si a incapacidade, mas ele tem que ver, inclusive, aí resta o advogado se atentar para isso, até as barreiras que essa pessoa enfrenta no seu dia a dia. Se de repente mora num local que a pessoa é um cadeirante, imaginemos, consegue trabalhar, mas é um cadeirante que não tem carro próprio. Isso aí tem que ter ressaltado, a dificuldade que ele vai enfrentar, as barreiras. Se tem um ponto de ônibus no qual ele se vale que fica muito longe, que ele tem que andar vários, a rua de repente não é calçada, não tem aquela facilidade, aquela acessibilidade para essa pessoa. Então tudo isso aí tem que ser levado em conta na hora da configuração do conceito de pessoa com deficiência. E é isso que eu penso que os advogados têm que se atentar, especialmente para demonstrar essas barreiras que a pessoa enfrenta. Isso geralmente é estudado dentro, inclusive, da análise da perícia biopsicossocial, que conversávamos há pouco, né? O professor, inclusive, compartilhou alguns pontos bem relevantes aí no campo das provas, como, por exemplo, não apenas a prova médica, mas a necessidade realmente do próprio advogado postular e requerer outros tipos de prova no processo, ou pelo menos perícias, né, professor? Como uma perícia no âmbito social, como análise até de PPP, né? Como que funcionaria isso, professor, dentro de um benefício? Porque, olha só, o PPP tem sido muito pouco muito desprezado, eu diria, muito pouco utilizado, mas ele é muito válido, especialmente para auxílio-doença, também para aposentadoria por invalidez, porque muitos cargos em si têm denominações genéricas, auxiliar de serviços gerais. Mas sim, o que essa pessoa faz? Então, entraria o PPP para aferir, no caso da incapacidade também, mas não apenas, as dificuldades que essa pessoa enfrentasse dentro do ofício, o que é necessário, o que é mais exigido dela, se o braço e a perna fica em pé, não fica, faz força, utiliza, enfim, todos esses detalhes, a rigor, vão estar lá no perfil profissiográfico previdenciário, que embora a gente só lembre do PPP quando se fala de aposentadoria especial, mas ele também é de grande validade aí também nos benefícios por incapacidade. E no que toca às pessoas com deficiência, é interessante analisar, inclusive o advogado ir atrás. Essa pessoa tem aquele passe, por exemplo, da pessoa com deficiência, já anda de ônibus de graça, essa pessoa tem um carro já adaptado com imposto, menos por conta da deficiência. Então, todas essas provas aí emprestadas, embora não sirvam de prova plena contra o INSS, mas são indicativos de que alguém já reconhecido pelo próprio Estado na condição de pessoa com deficiência. Fantástico, fantástico, professor. Aproveitando até a sua situação aqui, sobre a aposentadoria especial, realmente foi um momento de muita polêmica, muito debate dentro da emenda constitucional e as discussões. Um dos pontos se refere ao tempo especial, a possibilidade de conversão desse tempo especial antes e após a reforma. Como que isso ficou na prática? Eu sei que o professor aqui no nosso treinamento explica, compartilha, mostra caso concreto, toda essa análise, mas só para quem está aí nos assistindo aí, para o pessoal aqui do IAPA, tentar entender um pouco como que isso funciona hoje, como que é a aplicação prática disso. Bom, o que nós temos até então é que a partir da emenda constitucional, o tempo, embora trabalhado, embora seja o mesmo de antes, já não mais será possível a gente convertê-lo em tempo comum com aquela ideia de ganhar normalmente 40% a mais no tempo, se for homem ou 20 mulher. Então, de todo modo, né, também ficou em um primeiro momento aquela situação, porque estava em aberto, apesar do texto ser claro, mas a INSS está dando algumas interpretações, forçando um pouco a barra aí, mas se entendeu que essa conversão, de forma clara, como se encontra no texto da reforma, anterior está garantida. Então, o tempo todo trabalhado antes, você pode cogitar da ideia de conversão do tempo especial em comum, só está vedado daqui por diante, né? Em um primeiro momento até nos veio à mente aquela ideia que outrora surgiu em 95, quando era possível a conversão de tempo comum em tempo especial. E o STJ chegou e disse, olha, nem daqui para frente mais é possível aproveitar essa conversão do tempo anterior, só se tiver completado todos os requisitos antes de 95, que foi uma decisão surpreendente pelo seu alcance altamente restritivo, mas eu penso que, como ficou bem claro agora no corpo da reforma, de que é possível o tempo trabalhado converter até a emenda constitucional, inclusive vai ser interessante, isso vai exigir muito advogado, eu diria, porque nos termos propostos agora é possível alcançar a aposentadoria especial com a idade mínima, mas não somando-se apenas o tempo especial. É possível somar tempo especial com tempo comum para alcançar um determinado número de acordo com o tempo mínimo de exposição. 66, 76 ou 86 pontos. Então, você pode ter 25 anos, por exemplo, especiais e 5 comuns, e você vai somar para conseguir se aposentar mais cedo. Você pode converter, por exemplo, só para fechar esse tópico, claro, o tempo trabalhado até agora e daqui para frente contar só como especial, para aumentar o tempo e com isso conseguir uma aposentadoria mais precoce, com menor tempo do que o exigido como regra comumente. Excelente, professor. Avançando ainda dentro aí dos benefícios do regime geral da Previdência, para não retratar de forma específica, até porque não haveria tempo hábil, se a gente analisar ou estudar um pouquinho mais os benefícios relacionados ao campo rural,
retrata ou aponta, pelo menos, uma vertente aí que o advogado tem que tomar um pouco mais de cuidado, que o professor aí no dia a dia encontra ou verifica que é relevante aí para o advogado conseguir praticar algum tipo de prova específica. O que é relevante ou um ponto de divergência aí? Bom, o rural é rico de exemplos, né? Eu diria até que me chama a atenção também, infelizmente de forma negativa, é o fato de que certas circunstâncias hoje já eram, para ser pelo menos, conhecidas de todo advogado que trabalha na área rural, que é o seguinte: os fatos mais comuns que envolvem a negativa de benefícios rurais são quando o próprio segurado desenvolve atividade urbana ou o cônjuge. A despeito de a lei permitir, né, pelo menos até agora, a questão do desenvolvimento da atividade rural em regime individual ou economia familiar, tá? Então, a rigor, sendo individual, não interessaria o que o outro faz, mas essa não é a realidade. Então, para quem atua com o direito previdenciário rural, chamemos assim, você tem que estar atento não só à legislação, não só ao decreto, é pouco. Quem atua tem que conhecer, por exemplo, no mínimo a instrução normativa, além da lei e do decreto. A instrução normativa traz algumas previsões muito interessantes que, inclusive, iria em um primeiro momento de encontro ao que tem praticado na via judicial. Por exemplo, na instrução normativa, nós temos a previsão de que, indiferentemente, a despeito de quanto tempo o segurado especial tem elaborado na atividade urbana, isso não é óbice para que a pessoa se aposente enquanto segurado especial, devendo apenas, em conformidade com a previsão legal, excluir esse tempo rural, não importa quanto. No entanto, na via judicial, se tem uma ideia, se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos com atividade urbana, essa pessoa estaria condenada praticamente a não mais se aposentar na condição de segurado especial, que é um grande equívoco, porque a lei nunca trouxe essa interpretação, mas a Justiça trouxe. Por outro lado, a IN pode ser uma alternativa, o processo administrativo pode ser melhor do que a via judicial. Você não tem nada a perder em buscar esgotar, se for o caso, embora não seja requerimento para entrar na Justiça, mas é interessante, porque você vai cobrar no recurso, por exemplo, ordinário, para a junta de recursos, que a INSS aplicasse a sua própria instrução normativa. Então, como é que a INSS poderia se esquivar e dizer, não vou cumprir a minha IN? Como assim não vai? Então, uma situação como essa é uma das mais comuns. A IN permite, então é interessante fazer uma petição, inclusive na via administrativa também, se é possível fazer, tá? Já defendendo esse caso, já apontando a IN, esse é um dos exemplos. Outra que eu digo que é impressionante, eu conheço alguns advogados, inclusive, que têm 20, 30 anos trabalhando nessa área e cometem os mesmos equívocos. Sabe-se que o marido é urbano, por exemplo, e não se abre um parênteses na inicial para afastar, olha, a despeito da atividade urbana do marido, é possível de acordo com a lei, tá? Não precisa se alongar, não, no máximo 3 laudas resolve, 2. A despeito do marido exercer atividade urbana, a lei permite individual. De todo modo, ainda que ilegal, digamos assim, mas não é interessante colocar esse termo, de qualquer modo, indiferentemente dessa previsão, nós temos, por exemplo, a súmula 41 da TNU, que diz que o fato por si só do cônjuge ser urbano não impede o reconhecimento do outro como rural. Então, o que se deve fazer diante disso até? Conhecedor da jurisprudência, especialmente dessa súmula 41, que infelizmente, na minha leitura, o STJ também comunga da mesma leitura, é produzir provas no sentido de que, a despeito da renda do marido, há necessidade da produção rural para manter o grupo familiar. Esse é o ponto nodal diante de uma configuração como essa, porque diante desse contexto, dessa conjuntura, não vai ser suficiente provar que aquela mulher, por exemplo, é lavradora. Você pode provar a vida todinha, mas o fato do marido dela, por algum tempo, ter exercido atividade urbana, vai pesar. E nessa hora surge a necessidade de você se preocupar, especialmente com a prova testemunhal. Porque para provar essa necessidade da produção rural para manter o grupo familiar, como a lei não exigiu nada nesse sentido, essa demonstração pode ser só por prova testemunhal. Então você tem que conduzir, ou melhor, esclarecer a prova testemunhal, as testemunhas, de que não é um mero hobby, que a pessoa, além de trabalhar, ela precisa que, a despeito, dependendo da região, tem locais em que é mais fácil demonstrar isso, porque, por exemplo, no Sul, e creio que no Sudeste também, ainda haja a comercialização da produção, mas no Norte e Nordeste isso não existe. É quase que um escambo, é na troca mesmo. Então aí entra a questão das testemunhas. Olha, realmente é necessária a produção, embora o marido dela ou vice-versa trabalhe e receba, mas não é suficiente, eles precisam disso aqui para manter o grupo familiar. Esse é o ponto que vai fazer toda a diferença. Inclusive, dentro dessa parte ligada à produção de provas, um outro equívoco também que se comete muito é quando existe uma prova material e quando existe uma prova testemunhal. Então, justamente quando eu possuo uma prova material relativa ao ano de 94, mas eu tenho prova testemunhal desde 87. Então, quando você consegue retroagir aquela prova material até a data da testemunha, ou exatamente pode ser o oposto, da testemunha até exatamente a prova material, se utilizando de princípios constitucionais, inclusive o Savares é um dos que retrata bem isso e vem sendo muito aceito
Isso exige sim a prova material sempre contemporânea, à época dos fatos, mas você consegue, na sua causa de pedir, se fica muito bem retratada, retroagir aquela prova material e fixar a prova testemunhal. E aí você conseguir fazer essa ilação de tempo, para não ser necessário uma prova material exatamente por ano. E aí você consegue, por exemplo, pautado no princípio da permanência do estado das coisas, que se aquele fato ocorreu, em regra ele vai permanecer ou perpetuar num tempo de continuidade. E ocorre que o erro jurídico, né, o erro muito comum do advogado, é justamente simplesmente não retratar isso na causa de pedir, juntar uma prova documental sem retratar o porquê daquela prova material, levar uma testemunha que às vezes não é daquela época, e aí ele não entende por que ele não teve êxito naquele benefício, né? Isso certamente o professor deve verificar muito lá como servidor, né? Isso, inclusive porque, como você está bem colocando aí, a questão da prova documental nos termos do STJ, até objeto de uma súmula, né, súmula 577, diz que a prova testemunhal tem um poder de projetar tanto para trás quanto para frente a validade daquela única prova. E eu sempre tenho batido muito nisso, inclusive até no livro que eu escrevi sobre coisa julgada, porque é interessante esse ponto. A prova testemunhal ela é muito mais forte, ela tem muito mais força do que a prova material. Você pode ter um documento por ano, mas se chegar lá as testemunhas não confirmarem a sua versão, já era, e vai formar coisa julgada material. E vai entrar no mérito, e você vai ter dificuldade, no mínimo, grande para entrar com a nova ação. Diferentemente, se você tiver só duas provas, as testemunhas totalmente convincentes, com a orientação da STJ, inclusive em sede de representativo de controvérsia diante disso. Se porventura verificado que a improcedência adviria da insuficiência de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito para poder oportunizar a renovação. Sendo que essa mesma preocupação, essa mesma segunda oportunidade não existe se o problema for na prova testemunhal. Só que as pessoas não se atentam para esse detalhe. A prova testemunhal tem um valor muito maior probante do que a prova material. Ótimo, excelente, professor. Saindo um pouco do regime geral, na verdade não do regime geral, mas dos benefícios ou dessa análise que estamos fazendo aqui sobre benefícios, e entrando no tema 810, agora do STF, sobre correção monetária e aplicação de juros. O professor certamente vem acompanhando o tema, o que o professor orienta ou pelo menos explica ou retrata um pouco aí para o advogado que tem pouca experiência ou que certamente não conhece aí a decisão recente do Supremo nesse tema. Foi publicado agora dia 3 de fevereiro, essa ideia de que o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade da TR para fins de correção, né? Esse é um tema que demorou muito tempo lá para ser julgado e nesse meio tempo muitas situações, eu imagino que vão surgir muitas contendas ainda de pessoas que, por exemplo, o que estava acontecendo, eu estava acompanhando na 4ª região, as pessoas cansadas de esperar faziam um acordo, olha, eu aceito, bota a TR mesmo, não quero, já cansei de esperar, paga do jeito que está aí, deixa para lá, e fazia acordo lá no TRF mesmo, no TRF da 4ª, eu verifiquei que as pessoas estavam fazendo acordo e o tribunal estava aceitando, olha, você quer um direito disponível, então tranquilo. Mas agora eu imagino que essas pessoas depois vão querer voltar atrás. Mas eu fui por conta do estado de necessidade, da pressão. Aí, infelizmente, eu não vejo como ser modificada essa situação, até mesmo porque transitou em julgado, foi um acordo formulado. A princípio, a pessoa estava ciente do que estava fazendo. E certamente também já começou a acontecer, já recebi perguntas nesse sentido. Olha, eu tive uma sentença transitada em julgado aplicando a TR. E agora o Supremo disse que eu tenho direito. Eu posso fazer o quê? Bom, em um primeiro momento, nada, tá? Porque se for nos juizados tem uma ideia, na minha concepção equivocada, de que não cabe ação rescisória. Então, se for no juizado é pior ainda, porque nenhuma rescisória que poderia eventualmente servir, você vai poder manejar se o seu processo está nos juizados, tá? Não cabe, não se tem admitida a ação rescisória. Os que entendem por essa inviabilidade é porque citam a previsão lá do artigo 59 da Lei 9.099, que é a lei dos juizados estaduais, mas que tem aplicação subsidiária. E por outro lado, mas se eu estou com um processo na vara federal, estou no TRE, a suspensa está de boa ainda, né? O problema é que transitou em julgado, aí caberia rescisória? Não, porque é uma matéria controvertida nos tribunais. Então, mesmo para quem já transitou em julgado, não caberá ação rescisória, porque existe uma súmula do Supremo, inclusive, súmula 343, diz que quando a matéria é controvertida nos tribunais, dada a possibilidade de ter mais de uma interpretação razoável, nós não teríamos uma violação literal daquela norma. E aí não caberia. Agora, se está suspenso, não, aí está tranquilo, né? Não teve nenhum julgamento, tá?
E aí é pedir agora, né, peticionar para que seja observado isso aí. Inclusive eu soube que o INSS está adotando isso tanto no STJ quanto no Supremo, pedindo a desistência dos recursos. Agora você tem que ficar atento a essa questão de todo modo, no meu entender, não haver a ideia de dispensar condenação honorários. Tá? Eu acho que isso aí o advogado tem que ficar atento. Tudo bem que ele queira desistir, mas deixe meus honorários de lado. Eu acho que tem que ficar atento para isso aí. Não, ótimo, excelente, professor. Para a gente encerrar aqui, professor, o que o professor espera agora para 2020 no campo previdenciário, dentro de tudo que vem ocorrendo aí? Bom, primeiro que certamente muitas alterações ainda virão esse ano, isso é fato, tá? Muitas mesmo, ficou muita coisa em aberto. Inclusive, eu lembro de uma oportunidade, até comentei nas nossas gravações aqui, que eu assisti uma palestra ano passado, eu estava também como palestrante para um grupo de defensores públicos da União, e um procurador colocando que alguns pontos da reforma seriam regulamentados. Aí eu fiquei sem entender, ele falava em regulamento, e eu achando, pô, mas será que o INSS vai querer regulamentar a Constituição por meio de um decreto? Mas enfim, veio o pior agora, veio um ofício circular, trazendo algumas interpretações que no meu entender são descabidas, forçando a barra aí, tá? E isso aí vai oportunizar muitas discussões a começar agora para 2020, como por exemplo, existe uma previsão lá que próximo, eu diria, da regra anterior, onde você poderia pegar 80% dos maiores salários de contribuição, agora se diz que o que exceder o tempo mínimo exigido pelo benefício, você pode excluir, mas exclui de modo geral, você não aproveita para nada. E lá, segundo esse procurador, não me recordo o nome agora, ele disse que teria sido uma tecnia do Congresso ao colocar o termo benefício ao invés de aposentadorias programadas, tá? Porque, enfim, ao tempo em que se colocou esse termo benefício, abre-se, por exemplo, para o auxílio-doença, né? Agora, benefício, auxílio por incapacidade temporária, para você também excluir, você escolhe, eu só quero ficar com 12 aqui, vou tirar tudo que for pequeno, vou colocar. Em um primeiro momento isso é possível. Aí eles trouxeram essa leitura deles por meio de um ofício circular, validade jurídica nenhuma. Essa é uma discussão que a gente vai ter, certamente, e não posso deixar de falar também, que inclusive foi objeto de um trecho, do artigo que eu escrevi, que eu particularmente tenho orientado que nós não levemos essas discussões sobre a reforma para os juizados especiais federais, porque o leque de discussões é muito menor. Inclusive porque tem uma súmula, no meu entender, e confesso que eu não consegui compreender ainda a razão dessa súmula, súmula 80, se não me falha a memória, 86, da Turma Nacional de Uniformização, que diz que não cabe incidente de uniformização se o fundamento levado for de natureza constitucional e se o Supremo não tiver ainda se pronunciado. Ou seja, as discussões vão chegar na turma, recursar, e você não tem a opção de levar nem para a TNU, embora envolva matéria constitucional, nada impediria, e nem de ir lá para o STJ, se fosse o caso, porque a gente sabe que da TNU pode chegar ao STJ, você só tem uma opção, ir direto para o Supremo. Mas se porventura, tá? Aí eu penso que o interessante é, dentro do possível, e eu entendo, defendo que cabe em várias situações, por exemplo, indiferentemente ao valor da causa, se valer de mandado de segurança para discutir algumas questões, porque mandado de segurança não importa o valor da causa, a competência se dá em razão da autoridade coatora do cargo. E nesse caso, não cabe ou melhor dizendo, mandado de segurança não cabe no JEF, na primeira instância. Então, nesse caso, indiferentemente ao valor da causa, mandado de segurança você vai impetrar a Justiça Federal Comum, que eu creio que seja o melhor caminho, dada essa limitação de discussão no âmbito da Turma Nacional de Informação, que não vai chegar incidente algum lá, porque, enfim, daqui que o Supremo se pronuncie vai demorar. E, além do que, não duvidaria também em alguns pontos, como é de praxe o Supremo proceder, de repente chegar lá no Supremo, embora você entenda que a matéria é constitucional, ele entender que a matéria é reflexa, e como o seu processo veio dos juizados, ele não vai encaminhar para o STJ, porque no juizado não cabe recurso especial. Então o prejuízo é gigantesco, no meu entender, a gente pensar em discutir a reforma no âmbito dos juizados. Tá? Então a sugestão que eu faço no primeiro momento é estudemos bastante, tá? Nos preparemos, e o IAPA está aqui para contribuir nesse sentido, para podermos fazer petições bem elaboradas, bem fundamentadas, e que fujamos dos juizados, pelo menos no primeiro momento. Ótimo, excelente. Eu recebi hoje aqui o professor Malcom. Professor, obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo, pela disposição. E se você que está aí assistindo esse vídeo, está assistindo ele em uma rede social, compartilha, curte. Se eventualmente você estiver no nosso canal do YouTube, dá um like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Hoje eu recebo aqui então o professor Malcom, recebi o professor Malcom, autor de vários livros. Se você quiser conhecer alguma das obras do professor Malcom, abaixo desse vídeo tem um link, clica nele, acessa, que você vai conhecer um pouco mais de um dos professores aqui que muito contribuiu e muito vem contribuindo com a advocacia previdenciária no Brasil. Um grande abraço, até lá!